Muito bom. Paisagem bonita aí, Cláudio. Coisa boa. Não posso reclamar, não. Realmente privilégio. Bem legal. É, Deixa eu só colocar numa coisa boa. posição aqui que eu não fico cortado, né? Isso. Só enquadrar aí para a gente Desculpa ter esse a papo falta de gostoso, experiência. interessante. Isso. Muito bom. Que privilégio. E você que está participando com a gente, você pode aí fazer a sua pergunta, mandar seu comentário e fazer interação aí com a gente. Cláudio, prazer, meu irmão. Que coisa boa ter você aqui com a gente, aqui na nossa live da Uni Evangélica. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Prazer o meu, uma honra participar de todo esse projeto aí. O Paulo Júnior me falou um pouco, muito rapidamente, mas fiquei muito animado e muito feliz, honrado mesmo pelo privilégio de estar aqui com vocês e de poder pensar junto esse projeto como um todo. Que coisa boa. É um privilégio para a gente se sente muito honrado. Paulo, Cláudio, vamos começar então nos conhecendo, né? Você é daqui mesmo, é da região, conta um pouquinho aí para gente. Eu sou de Goiânia, nascido em Goiânia, passei minha vida toda em Goiânia, pouquíssimas experiências fora de Goiânia. É, Minha formação é em engenharia civil. Construí legal. a minha história dentro da área de exatas. Fui professor de Sim. física durante mais ou menos 22 anos, dando aula para ensino médio, muito pouca coisa para a universidade. É, Vivi um período muito importante da minha vida nesse sentido, dentro do universo da educação. 2010, mais ou menos isso, 2010, 2011, o mercado imobiliário do qual eu faço parte cresceu muito e aí eu acabei tendo que deixar a sala de aula porque comecei a ter obras fora de Goiânia, projetos, empreendimentos fora de Goiânia. E aí, às vezes, eu tinha que deixar uma agenda um pouco mais flexível, eu acabei deixando a sala de aula. Mas com toda honestidade, sinto falta, eu lembro dos bons momentos, em especial do período em que eu raciocinava a educação com outras pessoas, né? Mas a minha história é Legal. toda aqui em Goiânia mesmo. Que legal, legal. O Cláudio, e nesse tempo aí, né, trabalhando muito com jovens, né, no ensino pré-vestibular, né, com a área da física, ao mesmo tempo tendo a experiência do mercado, né, o que você percebeu, assim, o que é que mais te chamou a atenção nas mudanças de geração, a forma da moçada encarar a vida, o que é que mais te chamava a atenção nesse princípio? É interessante sua pergunta. Durante esse período que eu dei aula, eu percebi algumas mudanças significativas e rápidas. Rápidas a Sim, ponto de uma boa parte dos professores não conseguir conviver com elas. Eu me lembro, quando eu comecei a dar aula, tinha 17, 18 anos mais ou menos, comecei a dar aula, tinha um professor, um colega, depois nós ficamos muito amigos, somos amigos até hoje, que é mais velho do que eu. Estou com 50 anos, ele tem aí na faixa dos seus 65 anos. Um professor que, quando eu tinha algum intervalo, quando eu tinha alguma aula vaga, embora eu desse aula de física e de biologia, eu ficava no corredor procurando a sala que ele dava aula para ficar prestando atenção na aula dele. Porque era uma pessoa de uma didática impressionante. Era impressionante como é que ele conseguia prender a atenção de 200, 250 alunos de sim. uma maneira como eu nunca vi nada igual. Então, nos meus intervalos eu ficava prestando atenção, né, nas aulas dele, aprendi muito com ele, aprendi muito com a maneira como ele conduzia o ensino. Só que nos últimos anos em que eu dei aula, eu vivi uma situação com ele muito interessante. E isso responde a sua pergunta, num certo sentido. Sim. Eu entrava na sala de aula logo depois da aula dele. E eu encontrava mais ou menos 80% da turma deitada em cima da carteira dormindo. Uau. Isso me marcou muito. Isso me marcou muito. Isso me chamou muita atenção. E eu comecei a conversar com a turma. Falei, vocês têm noção de quem é esse professor que está dando aula para vocês aqui? Aí eles falavam o seguinte, e gente boa, eram bons Sim. alunos, não era aluno qualquer não. Eu perguntava para os bons alunos, o que está acontecendo? Aí eles falavam o seguinte, falavam assim, Cláudio, ninguém entende o que ele está falando.
Aí aquilo vai dando sono, 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 a gente vai dormindo, perdemos a motivação, não entendemos nada. Falei, como assim? Ninguém entende o que ele está falando? É isso mesmo. Ninguém está entendendo o que ele está falando. É aquilo me chamou muita atenção. Eu comecei a prestar sim, mais atenção ainda. Eu venho de uma história privilegiada do ponto de vista da educação. Eu dei aula sim, durante mais de 10 anos numa escola católica que investia muito no projeto de ajudar os professores a ensinar. Então, uma escola que todos certo, os anos tinha 2 cursos durante o ano em que os professores eram obrigados a fazer. Eu, evidentemente, reclamava muito, né, porque pegava um período das férias. Só durante muitos sim, anos depois é que eu fui ver a riqueza e a minha sorte em fazer parte, durante 10 anos, de 2 cursos, todos os anos de sim, pedagogia. E aí acabei me casando com uma professora, cujo pai é professor, doutor na área de educação, cuja mãe é mestrada na área de educação. E aí a irmã bom, da minha esposa, minha cunhada, também é professora, doutora, também ligada em educação. O meu cunhado, também doutor. Todos eles ligados. Meu irmão, mestre na área de educação também. Então, durante muitos anos da minha vida, eu convivi na mesa conversando sobre educação e vivendo essa realidade que você acabou de perguntar, a mudança sim, geracional. O que é sim, muito claro para mim? O volume de informações que nós submetemos os nossos alunos é muito alto. E é impossível processar todas essas informações. Então, aquilo que todo mundo está enjoado de saber, você que está no universo da educação, você já ouviu falar muito a respeito disso. Até muito pouco tempo atrás, eu vivi isso, até muito pouco tempo atrás, vamos falar assim, 20 anos é muito pouco tempo, o professor transmitia informação, porque as sim, informações eram caras, né? Agora isso não é mais assim, a informação é muito barata, então o professor não é mais a sim, pessoa que transmite informação, o professor é aquela pessoa que ajuda o aluno a lidar com as informações e a processar as informações, separar informações verdadeiras de informações falsas e assim por diante, né? Mas voltando à sim, sua pergunta, o que para mim foi muito sim, claro? O volume de informações muito grande nos alunos fez com que eles se tornassem mais superficiais. Então eu comecei a perceber provas que eu dava. Eu fiz um teste uma vez, eu peguei uma prova que eu tinha dado há 10 anos atrás, apliquei a sim, mesma prova sim, para uma turma de alunos tão boa quanto, e as notas foram muito baixas. E eu fiquei tentando entender aquilo, né? Fui raciocinando, fui sim, conversando com essas pessoas que comentei com você e cheguei a essa conclusão. Para mim é muito claro, existem algumas diferenças nas gerações, mas a principal sim, diferença é o fato de que, e aí eu incluo meus filhos nessa história, não é um comentário pejorativo que eu estou fazendo, não estou dizendo que uma geração é melhor do que a outra, não é esse o meu ponto, não tem essa lógico, ingenuidade. Às vezes a gente tem a mania de achar que a nossa geração é melhor do que a outra, isso é uma bobagem. Mas há uma diferença sim, grande. O volume de sim, informações que nós submetemos às novas gerações é um volume impossível de ser processado. E aí, essas pessoas se tornaram uma geração, essa geração se tornou um grupo de pessoas muito superficial. Eles não conseguem sim, aprofundar, porque eles não conseguem pegar os dados e descer um pouquinho. Antigamente nós entendi, tínhamos menos informações. Tem uma história interessante. Santo Agostinho tinha uma biblioteca de 300 sim, livros. É bem provável que todos os alunos da Univangélica tenham mais que 300 livros na sua biblioteca, se a gente considerar que nossa biblioteca hoje é online. Santo Agostinho sim, tinha uma versão da Bíblia. Só que isso fazia sim, com que ele fosse uma pessoa muito mais profunda. Como ele tinha muito menos sim, fontes de informação, ele aprofundava, ele refletia, né? Ele sim, digeria sim, aquelas informações com muito mais sim, cuidado do que sim, nós, né? Então eu acho que o grande sim. salto, isso foi muito rápido, é um salto nesse sentido. A gente pode apontar outros aspectos, mas para mim o que chama mais atenção é esse. Legal, legal. O Cláudio tem um sociólogo inglês, nascido na China, enfim, com uma vasta experiência chamado Os Guinness. E ele diz que um dos problemas da pós-modernidade é que nós temos coisas demais para fazer e razões de menos do porquê viver, né? Aí a gente acaba entrando numa questão de significado, né?
como que é para você essa questão de professor, de empresário? Você sempre, desde que formou, é muito claro isso para você, o significado, o porquê que você faz, já que nós estamos falando de uma universidade com aí milhares de alunos, né? Como que é para você essa questão do significado, né? Não só de fazer, mas saber o porquê fazer. Olha só, vou te dizer que para mim é muito claro, mas é dinâmico. Então é importante entender isso, né? É muito claro, o que não quer dizer que seja claro todo dia. Então eu Perfeito. tenho comigo claro é, o, qual é o significado daquilo que eu faço, daquilo que eu me proponho a fazer, mas eu estou o tempo inteiro me questionando, exatamente porque é uma dinâmica acontecendo nesse processo. Então, eu me lembro, nessa história, nessa escola católica que eu estudei, eu me lembro que eu estudei, não, desculpa, que eu fui professor, eles tinham lá uma coisa muito legal para os alunos que iam prestar vestibular, que era tentar ajudar esses alunos ao longo do ano a definir a profissão que eles deveriam escolher ali, né? E aí, como eu era também engenheiro e trabalhava na área, tinha um respaldo ali com a turma, então eles sempre me convidavam também como engenheiro para conversar ali numa mesa redonda, trazendo as mais variadas profissões. Sempre aquelas tradicionais e em anos sim, outro não, uma profissão diferente, às vezes tinha lá um jornalismo, às vezes tinha lá pedagogia, mas em geral estavam lá os cursos básicos e aqui e ali nutrição, gastronomia, né, um curso diferente, oscilando meio que de acordo com a dinâmica da sociedade de uma forma geral, né? Então, eu tinha lá uma experiência muito rica no sentido de eles sempre convidavam também um religioso para fazer parte dessa Sim, mesa lá, porque eles entendiam que a vocação religiosa era uma opção dentre as mais variadas que estavam ali. E aí me lembro de um padre, na faixa aí dos seus 50 anos naquela época, ou seja, com a mesma idade que eu estou, e o pessoal perguntando para sim. ele como é que ele definiu a vida dele e o caminho dele. Aí ele falou, olha, eu sei que eu tenho uma vocação. Agora, até hoje eu fico me questionando. Então, por exemplo, eu estou me questionando se no ano que vem eu vou estar aqui, se no ano que vem eu vou trabalhar no lugar tal, se eu vou desenvolver um projeto tal. Isso para mim foi muito rico. Perfeito. Então, eu entendo qual é a minha vocação, eu entendo qual é o meu chamado, eu entendo quais são as minhas Sim, habilidades. Mas eu estou o sim. tempo todo revendo, me Legal. perguntando, conversando com as pessoas próximas, conversando com os meus amigos e questionando aquilo que eu estou fazendo. Exatamente por causa da dinâmica de tudo o que está acontecendo por aí, né? Respondi sua pergunta? Legal. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse componente que você trouxe da dinâmica, ele ajuda a entender, assim, ele ajuda demais, né? Aí eu lembrei do Robert Clinton, quando ele diz que a liderança, à medida que você amadurece, ela afunila. Então, por exemplo, você sabe, minha vocação é ser professor. Ok, é amplo demais. E aí, com a caminhada, com o amadurecimento, você fala assim, não, é professor de ensino médio. Não, mas dentro do ensino médio, eu gosto disso. Você está entendendo? Você vai afunilando. Perfeito Uhum. essa colocação que você fez, que a gente sabe, igual o Paulo fala muito, né? Eu não sei tudo, mas eu sei o todo, né? Eu sei a vocação, ainda que eu não saiba cada detalhe dela, e ainda que isso seja dinâmico, né? Uhum. Perfeito. Exatamente, é isso Coisa mesmo. boa. É uma dinâmica. Eu tenho cada vez mais claro para mim a respeito da minha vocação, a respeito das habilidades, a respeito dos dons, a Sim. respeito daquilo que eu fui adquirindo, daquilo que eu fui perdendo. Mas o tempo todo eu tenho que prestar atenção numa dinâmica de fato. Perfeito. Que coisa boa. E você consegue, nesse significado, nessa dinâmica, quais os tripés que te ajudam mais? Por exemplo, a relação com a espiritualidade, a relação com as pessoas e o que eu ofereço para a sociedade. Quais você acha que são os tripés que ajudam a dar esse significado e vão trabalhando dentro dessa dinâmica? Tá.
Bom, é interessante você falar em tripé. Interessante mesmo, porque desde 2010, entre as coisas que foram ficando claras para mim, embora sejam dinâmicas, desde 2010, todos os nossos projetos, tudo que a gente pensa em empreender, tem um tripé que surge, e é importante isso, que surge a partir de um grupo de pessoas. Lá atrás, 2009, 2010, nem se usava a expressão design thinking. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se você já ouviu falar. Então, lá em 2009, 2010, eu reuni um grupo de pessoas para pensar o que seria a melhor moradia possível dentro da nossa convicção ali, daquele grupo. Agora, qual grupo? Esse que é o ponto, e aí eu entro no tripé. Um tripé importante para nós enquanto empresa, eu acho que faz todo sentido enquanto profissional de uma forma geral, e desse tripé surge uma expressão muito mal compreendida que eu já chego nela. Então, em 2010, 2009, 2010, nós, empresa, reunimos um grupo de pessoas basicamente de 3 áreas. E aí nessas 3 áreas você vai entender o tripé, na minha opinião. Nós reunimos um grupo de pessoas ligado ao mercado imobiliário. Então, nós tínhamos lá engenheiros, arquitetos, corretor de imóveis, agência de publicidade e tal. Então, esse é um primeiro grupo. Tem um outro grupo, um grupo que pensa ser humano. Então, tinha psicólogo, antropólogo, pedagogo. E um outro grupo que pensa meio ambiente. Um grupo de pessoas que pensa o ar, que pensa a água, que pensa energia, que pensa o esgoto, que pensa o lixo. Então, os nossos empreendimentos, e aí isso eu abro isso para qualquer área, pensa que o que nós fazemos enquanto projeto tem que gerar lucro do ponto de vista financeiro, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Então, todas as vezes que a gente se debruça sobre uma área para desenvolver um projeto, ele parte desse tripé, que surge a partir de um grupo de pessoas, que surge a partir de um conselho de pessoas de áreas das mais variadas. Então, toda vez que a gente quer pensar um empreendimento, eu penso nessa forma. E aí, esse tripé, o mundo tem chamado de sustentabilidade. De uns tempos para cá, o mundo inteiro, principalmente o mundo ocidental, tem chamado esse tripé, o tripé do lucro financeiro, do lucro ambiental e do lucro social, como sustentabilidade. Só que essa é uma palavra extremamente mal compreendida. Tanto que, dentro da dinâmica e das mudanças, as pessoas, de uma forma geral, estão até trocando essa palavra. Porque muita gente confunde essa palavra sustentabilidade com viabilidade. Então, por exemplo, olha lá uma planilha de Excel e verifica. Não, esse projeto é lucrativo, então é sustentável. Não. O projeto lucrativo é viável. Agora, algumas outras pessoas olham para o projeto e veem assim, esse projeto é um projeto sustentável porque ele tem energia solar. Aí eu explico sempre, o fato de ter energia solar faz esse projeto ecologicamente correto, o que não quer dizer que ele seja sustentável. E algumas outras pessoas olham para o projeto e falam assim, esse projeto tem uma série de ações sociais, então esse é um projeto sustentável. Não, por isso não. Por isso ele é um projeto responsável socialmente. Um projeto sustentável é quando ele é viável do ponto de vista financeiro, quando ele é responsável do ponto de vista social e quando ele é ecologicamente correto. Quando a gente junta essas 3 coisas e faz o tripé que você acabou de comentar, nós temos um projeto sustentável. É esse o desafio. Né? E aí eu fico vendo, né? Muita gente acha, por exemplo, esse é um engano muito comum, muita gente acha que o carro híbrido é um carro sustentável. O carro híbrido é um carro ecologicamente correto. Ele vai ser sustentável quando ele for do mesmo preço dos outros. Aí ele seria sustentável. Essa é uma diferença que as pessoas têm muita dificuldade em entender. Então, qual é o nosso tripé? Todas as vezes que eu me debruço enquanto empresa, ou enquanto profissional, toda vez que eu penso como engenheiro, eu quero gerar projetos que sejam bons para o meio ambiente, sejam bons para as pessoas e sejam bons para os investidores, ou seja, para quem põe o capital na história. Porque se alguma dessas coisas ficar fora, esse projeto mais cedo ou mais tarde vai ter problemas. Então eu participo de muitos grupos hoje de empresas extremamente sólidas, empresas que têm 30, 40, agora recentemente uma empresa que está fazendo 45 anos,
e sempre foi muito bem do ponto de vista financeiro. Só que agora está esbarrando nas questões sociais e nas questões ambientais. E agora está tendo que se reinventar. Do mesmo jeito, eu também tenho contato com algumas empresas que foram muito bem do ponto de vista social, mas o caixa da empresa não fluiu bem. Então ela não é sustentável. E ao mesmo tempo, eu estou lidando com empresas muito bem organizadas do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista de caixa, mas que não prestaram atenção nos seres humanos envolvidos na história. E aí elas têm problemas. É interessante, falando da dinâmica que a gente começou a conversar. Há 20 anos atrás, essas coisas não eram nem conversadas. Uma empresa tinha um objetivo, dar lucro do ponto de vista financeiro. Uma empresa desse jeito hoje já não para em pé mais, por incrível que pareça. Do mesmo jeito que o WWF, que é exclusivamente ambiental, também não está parando em pé. Conversando com um amigo que foi diretor Brasil, América Latina do WWF, me falando dos desafios deles lá. Por quê? Porque, por incrível que pareça, ele não é sustentável, embora seja ecologicamente correto. E a gente conhece inúmeros projetos sociais que também não estão parando em pé porque eles estão com um único foco. Então a gente precisa desenvolver esse tripé. Né? Então, vou te dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Sim, por favor. Te dar um exemplo que eu acho que materializa isso e torna... Porque senão o que eu estou falando fica muito filosófico. Né? Então deixa eu... Como engenheiro civil, eu não consigo não tornar o negócio um pouco mais concreto. Né? Nós temos um trabalho dentro da empresa desde já tem 12 anos, em que nenhum dos nossos canteiros de obra tem caçamba de entulho. Não sei se você sabe, caçamba de entulho é aquele lugar onde todo mundo joga todo o lixo. Né? Aí a caçamba de entulho de uma obra é a lata de lixo da nossa casa. Quando a gente joga tudo lá dentro, aquilo tudo vira lixo. Quando a gente separa, aquilo vira resíduo. Né? Então a gente começou um projeto que durante 2 ou 3 anos foi caminhando para chegar no dia de falar assim, não tem mais caçamba de entulho na obra. Muito bem. Qual é o grande desafio desse exemplo aqui? É um desafio mental. Nosso desafio não é chegar nos processos que levam a esse ponto. O grande desafio é trabalhar a mente das pessoas envolvidas. E em especial, eu estou falando de engenheiros. O meu maior desafio foi com engenheiros, não foi com ajudante. Não foi com pedreiro, não foi com encanador. Com todo mundo tem um desafio razoável, mas o maior desafio mental está nos engenheiros, ou seja, nas pessoas mais instruídas do canteiro de obras. Né? Mas a gente foi chegando nesse ponto, foi trabalhando nesse ponto, até que chegou um dia, a partir de hoje não tem mais caçamba de entulho. Muito bem. Um determinado dia, chego numa obra nossa, e tinha uma caçamba de entulho escondida. Escondida de quem? De mim. Né? Ela estava escondida de mim. E aí eu tive que entender o processo, e aí a gente começou a modificar. Então, o que aconteceu? Eu precisava trabalhar a mente das pessoas. Então, nós criamos um projeto dentro dos nossos canteiros de obras, assim. Uma caçamba é um negócio muito caro. Quando uma caçamba de entulho sai da obra, eu estou gastando ali em torno de R$300 por caçamba. Então, toda vez que eu não tiro 10 caçambas, eu estou economizando R$3.000. Então, a gente começou um projeto em obra assim, toda vez que a gente economizar R$30.000 em caçamba de entulho, a empresa entra com mais R$30.000. Então, nós chegamos em 30 de economia de caçamba e 30 mil a empresa entra aqui como uma contrapartida, entre aspas. Então, nós chegamos em R$60.000. Aí, com esses R$60.000, nós fazemos uma casa que é doada para um funcionário que eles vão escolher dentro do canteiro de obras. Então, eles reúnem e falam assim, bom, quem está precisando de uma casa aqui é o Eliel. Então tá, então a casa vai para o Eliel. Ou então, se sobrar lá uns 4 ou 5, faz uma votação entre eles, dentro do canteiro de obras, e vai uma casa. Aí muita gente olha esse projeto não consegue entender que ele faz o tripé. Muita gente olha para o projeto e acha que é um projeto de fidelização de funcionário, acha que é um projeto de filantropia, e não é. Não que eu tenha alguma coisa contra a filantropia. E contra a fidelização, eu não acredito que isso exista. Eu, sinceramente, não acredito que exista fidelização de funcionário. Em todas as casas que nós doamos até hoje, eu tive a oportunidade de participar da entrega de todas elas. E aí, em todas elas, eu digo para o funcionário que está recebendo a casa, olha, se você quiser agradecer a alguém, agradeça
a Deus. Mas com a gente não há nenhuma dívida. Se amanhã você receber uma proposta de trabalho melhor do que você tem com a gente, não é porque você ganhou essa casa que você tem que continuar lá. Segue a sua vida. Perfeito. Muito bem. Aí Perfeito. eu vou voltar, mas aí eu vou voltar. Por que a gente Sim. fez isso? Para que as pessoas entendessem, dentro do canteiro de obras, de engenheiro a ajudante, que elas são parte umas das outras. E a Legal. economia que é gerada ali não vem para o meu bolso. A economia que é gerada ali faz bem para o meio ambiente e vai fazer Perfeito. bem para um deles. Pode ser um Perfeito. amigo, pode ser ele mesmo. Então, esse é um projeto que envolve as pessoas, envolve o meio ambiente e traz economia para a obra. Por que traz Perfeito. economia? Porque tem menos desperdício. Então, eu tenho um Perfeito. projeto que atinge diretamente a pessoa, eu tenho um projeto Sim. que atinge diretamente o meio ambiente, porque é muito menos lixo, depois eu posso explicar como é que isso Sim. acontece. Isso é bom para a obra, porque fica uma obra mais barata com menos desperdício de material. Então, esse é um tripé. Esse é um tripé Perfeito. importante. Agora, entenda, essas coisas não estão prontas. A gente tem que reunir um grupo de pessoas e pensar isso dentro da nova dinâmica mundial. Ninguém tem Sim. isso. A gente tem que inventar. Sim. Né? Dentro, Sim. só que inventar dentro de um tripé. Sempre a Perfeito. partir de. Ah, isso é bom para ganhar dinheiro. Ok. É só para ganhar dinheiro, é um problema. Ah, isso é bom para o meio ambiente, mas é só para o meio ambiente, então é um problema. Perfeito. Isso aqui é bom para os funcionários. Tá bom, mas é bom só para os funcionários? Isso vai fazer com que o produto final fique mais caro? Então não resolve. Sim. Né? Deu para entender aí o tripé? Perfeito. Né? Perfeito. Perfeito. Que coisa boa. Que coisa boa. E a moçada aí que ouve, que assiste aqui com a gente, com certeza as ideias vão borbulhando, né? Pensando como que a gente pode ter essa significação. E aqui que a gente fala em sala de aula, né, Cláudio? A, a realização, o prazer, a alegria da vida não está só no retorno financeiro, não é verdade? Não, não mesmo. A realização profissional ela está em outros universos. Um dia, uma professora, uma coordenadora de uma escola me convidou para dar uma palestra sobre sustentabilidade lá na escola. E é uma escola voltada para alunos que vão prestar para medicina. Aí eu falei para ela assim, falei, olha, ok, mas você tem ideia do que é eu ir até lá falar para os alunos a respeito de sustentabilidade? Ela falou assim, olha, você vai falar de Mata Atlântica, você vai falar de água e tal, né? E eu estou falando de uma senhora muito bem organizada mentalmente, Sim, pós-graduada e tal. Eu falei, olha, não é sobre isso que eu vou falar. sim. Aí eu falei, então você falar sobre o quê? Eu falei, olha, uma das coisas que eu vou falar, se você quiser que eu vá falar sobre sustentabilidade, é o seguinte. Por que é que uma pessoa decide fazer medicina? Esse é um assunto fundamental. Ela, como assim? Eu falei, olha, veja bem. Por que as pessoas estão decidindo fazer medicina hoje, na sua escola? Sim, Não é para ganhar mais dinheiro? É. E por quê? Porque o pai está ensinando para ela, não é? Olha, meu filho, sim. você não vai prestar para educação física, não. Por que não, pai? Porque não dá dinheiro. Os meninos, eu comentei há pouco, os meninos são mais superficiais em função da quantidade de informações, mas eles não são burros. Eles são Sim. muito inteligentes, tão inteligentes quanto nós. Isso é a mesma Perfeito. coisa, né? Nem mais nem menos. Então ele olha o pai falou assim: não, você não pode prestar para música, você não pode prestar, você não vai fazer faculdade para dança, você não vai fazer educação física, porque não dá dinheiro. Ah, então eu escolho meu curso em função do dinheiro. Então, qual que é o curso que dá mais dinheiro? Medicina. Então, vou prestar para medicina. Então, tá bom. Muito bem. Aí ele forma para medicina e vai nos atender. Então, ele está formado em medicina, é um médico, nós vamos lá fazer uma consulta com ele. Aí ele olha para eu e você e vê o quê? Dinheiro. Mani. Ué. Por que ele vê Perfeito. dinheiro? Porque ele foi ensinado assim. Aí nós achamos ruim quando o médico trata a gente como um objeto, né? Como um ser Sim. que, Perfeito. no final das contas, nós achamos, nós não percebemos. Quem que ensinou isso para eles? Nós ensinamos. Nós, pais, Perfeito. nós, educadores, ensinamos isso Perfeito. para eles. Aí, qual é o grande problema disso? Isso não para em pé. O mundo não se sustenta desse jeito. Não para Perfeito. em pé. Aí ela Perfeito. falou assim, não, mas você falou do médico. No meu caso, sou aqui uma pedagoga. Eu falei, ok, então deixa eu te fazer uma pergunta.
o seu projeto pedagógico aqui na escola é um projeto pedagógico que pensa as pessoas ou pensa o dinheiro em primeiro lugar? Porque se o seu projeto pedagógico é um projeto pedagógico que pensa exclusivamente, não estou dizendo que o dinheiro não seja importante, toda Lógico, empresa tem que ser lucrativa, senão ela não é uma lógico. empresa, ela é outra Sustentabilidade. instituição. Agora, empresa tem que ser lucrativa. Então, se você tem uma empresa, você tem que ter lucro. Agora, se o seu lucro financeiro é tudo, queria te dizer que você não é sustentável. Interessante. Então, sustentabilidade tem a ver com todas as áreas. Todas as áreas. Todas elas. Inclusive, Cláudia, a gente discute aí, né, quando estuda sustentabilidade, o viés cultural, o viés espiritual, né? Você apresentou três, mas e esses três podem encaixar outros, lógico. Mas o fato é que é uma plenitude, né? Tem a ver com o todo, né? Uhum. Seguramente. Assim, Eliel, em todas as coisas que eu te falei, eu enxergo em todas Sim, essas coisas uma espiritualidade. Então, legal. quando nós reunimos um grupo de pessoas numa mesa em que várias ciências, vários conhecimentos são colocados e a gente vai gerar daquilo dali algo que não é de ninguém, mas é de todos nós, eu já estou enxergando aí uma prática espiritual. Estou Perfeito. enxergando aí uma prática que os orientais não perderam, mas nós ocidentais perdemos. Então nós despersonalizamos o líder no sentido de ser aquele que chama a atenção para si. Então agora nós temos um conselho que chama atenção para todos. No final das contas, de quem é o projeto que sai daquele lugar? De todos nós. Então eu estou enxergando aí Perfeito. uma prática espiritual, já nesse momento. Sim, Quando nós estamos raciocinando dinheiro, e de novo, infelizmente, nosso histórico ocidental, sim. pós-Idade Média, tornou o dinheiro alguma coisa pecaminosa. Né? Então, de novo, nós precisamos rever. Não vejo no dinheiro uma neutralidade. Eu vejo sempre no dinheiro um ente espiritual, que pode ser Sim, positivo, pode ser negativo. Então, estou enxergando o perfeito. dinheiro aí. Quando eu olho para o meio ambiente, eu olho algo que nós, de uma forma geral, o mundo inteiro abandonou, que é uma realidade muito espiritual. A maneira como nós olhamos para a criação, a maneira como nós Sim, olhamos para aquilo que o Criador nos deixou. Então, estou enxergando uma espiritualidade nisso daí. Quando eu raciocino perfeito. as pessoas, e aí por pessoas eu Sim, estou pensando no funcionário, no meu caso, estou pensando no morador, estou pensando no entorno do empreendimento, estou pensando nas legal. pessoas. Então, de novo, eu estou enxergando uma espiritualidade nisso. Só que o que Perfeito. acontece? Ninguém vai parar na minha igreja Sim, por causa disso. Ou seja, sim, não é um projeto religioso. perfeito. Não é um Perfeito. projeto em que, no final das contas, eu estou querendo levar mais gente para a minha comunidade religiosa. Ao contrário, Sim, não é esse o meu ponto. No final das contas, eu quero encher a terra com gente que tem uma visão espiritual a respeito da vida, porque a vida tem todo um perfeito. conteúdo espiritual. Deu para? Perfeito. Concorda? Perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Então, uma pergunta aqui que está voltando sempre. E É, aí, o que que você faz aí com esse descarte, né? Nem sei se a palavra é boa, sem a caçamba. vamos lá. Isso é mais fácil do que parece. O desafio, usando uma expressão que você acabou de usar, o desafio é cultural. O desafio Sim, é totalmente cultural. Então, a primeira sim, coisa que nós temos que fazer no canteiro de obras, nós precisamos fazer uma seleção e uma triagem. Tem coisas, igualzinho na nossa casa, tem coisas que são coisas que você, inclusive, pode ter receita naquilo dali. Então, sobra aço, você pode vender. Sobra sim, madeira. Pode até ser que você não venda, mas você não precisa pagar para alguém retirar. Alguém vai lá e retira aquilo que vai utilizar aquilo de alguma forma, inclusive para queima em forno. sim, Plástico. Tem sempre alguém que, se não comprar, pelo menos você não tem que gastar para tirar. Basta que você separe. O grosso, que é o material, a gente chama de resíduo de demolição e construção. Então, o grosso, que é aquele resíduo lá, o que sobra do reboco, o que sobra do bloco de concreto, o que sobra do tijolo, o que sobra do piso, a gente sim, tritura e moe. Aí esse material é um material riquíssimo. Ele só não tem valor nenhum se ele for para a caçamba de entulho. Esse sim, material triturado e moído, ele pode ser utilizado numa série de coisas dentro do canteiro de obra. Eu vou ser um pouco técnico aqui, mas só para entender. sim, Eu posso fazer lá dentro do canteiro de obras, como de fato já fizemos muitas vezes, bloco de concreto.
Com o material que eu jogaria fora, eu faço bloco de concreto. Inclusive, algumas das casas que eu comentei foram feitas com esses blocos. Mas eu posso usar o bloco dentro do próprio canteiro de obras. Posso fazer reaterro, posso fazer verga. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer aí. Agora, deixa eu voltar num ponto que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. O fato de não ter caçamba não significa dizer que nós não tenhamos desperdício. Eu gostaria de chegar nesse ponto. O que nós fizemos foi reduzir de maneira significativa o desperdício no nosso canteiro de obras. Então, no Brasil, principalmente na década de 70 e 80, o Brasil era marcado da seguinte forma. No Brasil, a cada 4 ou 5 prédios que são feitos, um é jogado fora. Porque o nosso desperdício era da ordem de 20% a 25%. Mas nos Estados Unidos ele também é alto, ele é menor do que no Brasil, mas ele também é alto. Por que o desperdício nos Estados Unidos é menor? Porque os materiais são mais bem programados para replicação. Então a gente conseguiu, nos nossos canteiros de obras, diminuir o desperdício abaixo de níveis americanos. O que não quer dizer que eu ainda não tenho desperdício. Não cheguei no ponto de ter lixo zero. Esse é que é o ponto que as pessoas confundem. Caçamba zero não significa ainda lixo zero. Só significa dizer que a gente reduziu bem a quantidade de resíduo. Mas eu já vivi situações, essa pergunta para mim é muito comum, eu vivi situações... a gente tem essa é uma prática que a gente tem. A gente tem mais ou menos umas 30 práticas diferentes no canteiro de obras. E aí eu sou muito convidado no Brasil e até fora do Brasil. A gente recebeu 2 prêmios fora do Brasil por causa dessas práticas. Porque, por incrível que pareça, são práticas que são novas para o mundo todo. Não é só para o Brasil. E aí as pessoas sempre perguntam. Sempre. Ou então, como uma vez uma pessoa falou numa mesa comigo, numa mesa no Sinduscon em Recife, uma pessoa falou na mesa assim, ó, você vai me desculpar, mas eu não acredito que você não tenha caçamba. No fundo, e o presidente da mesa falou, você vai me desculpar, desculpa, eu vou falar na frente de todo mundo aqui, eu não acredito que você não tenha caçamba de entulho. Ele não entendeu. Não ter caçamba de entulho é fácil de eu mostrar para ele. Né? Inclusive, eu já tive visita surpresa para saber se isso era verdade mesmo. Só que o que ele achou é que era entulho zero. É caçamba zero, não é entulho zero. O que a gente consegue com a retirada da caçamba de entulho é reduzir. A gente reduz bem a quantidade de lixo e a quantidade de desperdício. E aí a obra fica mais barata. Né? Muita gente acha que sustentabilidade faz a obra ficar mais cara. Né? É uma ingenuidade. Então, é esse o ponto que eu estou pensando aqui, Cláudio. Quando você vai olhar, então, para o todo dessa sustentabilidade, dessa mudança de cultura, desse olhar diferenciado e dinâmico, né? Quais os pontos que você nomearia aí, que você colocaria, que mais te alegra? Lógico, tem o funcionário que ganha casa, tem a redução do desperdício, né? Tem, enfim, vários fatores. Mas quais 3 ou 4 pontos aí você fala assim, cara, isso daqui me alegra, isso daqui me dá um prazer de ser um empresário, de estar na obra? Olha só, eu vou te dizer, assim, talvez o ponto mais significativo para mim, vou te dar alguns, mas talvez o ponto mais significativo, assim, de bate-pronto, seja o fato de estar conectado com um movimento mundial. Eu acho que esse é o ponto assim, que mais me deixa alegre, é o fato de que, é engraçado falar isso, quando a gente exerce práticas que são espirituais, nós estamos sempre à frente. Deixa eu explicar isso melhor, deixa eu explicar isso com mais cuidado. Muita gente hoje acha que inovar é desenvolver alguma ferramenta tecnológica nova. Isso. Muita gente hoje tem defendido isso com unhas e dentes. Muita gente está achando que inovação tem a ver com tecnologia. E é uma ingenuidade. A tecnologia não é mais uma inovação. A tecnologia já é uma realidade do dia a dia. Ninguém fica surpreso por uma inovação tecnológica. Não é esse o ponto mais. Então, por exemplo, ninguém vai se surpreender
na hora em que nós tivermos uma vacina contra o Covid. As pessoas vão ficar felizes, mas não é uma surpresa. Não é uma novidade, né? E o que é novidade? Isso, para mim, eu estou muito convicto a respeito disso. Novidade está sempre associado a fazer o bem. Todas as vezes que nós fazemos o bem, nós surpreendemos. Todas as vezes. Quer seja usando tecnologia, quer seja sem usar tecnologia, quer seja usando ferramentas arcaicas, quer seja usando ferramentas de ponta. O detalhe não é a ferramenta, o detalhe é o que nós estamos fazendo. Então, todas as vezes em que uma empresa, um empresário, um profissional, um professor, toda vez que nós fazemos alguma coisa que é boa, isso inova. Sempre. Então, quando a gente faz essas coisas que eu estou comentando com você, uma das coisas que mais me anima é, se eu estou percebendo gente que está caminhando junto com a gente e está vendo nisso, por exemplo, a gente recebeu um prêmio da Universidade de Berkeley por 2 anos consecutivos. O nome do prêmio é Best for the World. Isso para mim traduz tudo. Então, não é ser o melhor do mundo, é ser o melhor para o mundo. Né? Então, isso significa que eu estou conectado com uma realidade mundial de ser bom para todos. Todos quem? Todos nós. Todos nós que estamos aí. Isso não me protege, isso não cria ao meu redor uma blindagem, isso não faz com que eu tenha menos problemas do que os outros de uma forma geral, isso não faz que eu não tenha a mesma quantidade ou talvez até mais haters do que a turma de uma forma geral, mas o tempo todo eu me sinto motivado. Por quê? Porque eu estou associado a uma realidade que comunica o bem, e isso é sempre uma inovação. E aí eu estou sempre à frente. Estou sempre caminhando à frente de todo mundo. Então, não é que eu queira, não é uma questão no sentido de ficar orgulhoso de estar à frente. Não, é que eu estou no caminho certo. Significa que eu estou no caminho correto. Esse é o grande ponto aí. Se você me pergunta o que me chama mais atenção, assim, de bate-pronto, esse é o ponto para mim que mais me destaca. Que coisa boa, porque é o que você está falando, né? Tem a ver com motivação, com sentido, que é fazer o bem para o outro, e quando você faz isso, é um propósito muito maior do que só a rentabilidade, do que só, né? Enfim. Exatamente. Uau! Rapaz, impactado. Coisa boa. Bom, coisa boa. Coisa boa. Nós vamos ter agora, em setembro, um congresso, Identidade e Propósito. Eu acho que eu vou chamar você para compartilhar essa experiência para a moçada, hein? Vai ser um prazer. Que coisa boa, rapaz. Estou, assim, emocionado. Que bom. Eu acho que é esse tipo de iniciativa que o mundo precisa, né, Cláudio? Exatamente. Esse tipo de iniciativa permite o mundo parar em pé. Eu prefiro usar essa expressão do que falar em sustentabilidade. Né? E são iniciativas que têm que vir a partir de uma espiritualidade. Não adianta. Legal. Não vem de uma religiosidade, mas vem de uma espiritualidade. Há uma certa ingenuidade em pensar que há uma neutralidade nisso. Nunca há uma neutralidade na espiritualidade. Não dá para a gente raciocinar dessa forma. Né? Então, nesse rumo mesmo. É por aí. Coisa boa, coisa boa. Ô, Cláudio, nós estamos aí, o tempo passa, ó, já está faltando aí poucos minutos para terminar a nossa live. Que bom. Eu queria deixar com você, então, com essa experiência de professor, de engenheiro, de empresário, de alguém que está trazendo esse componente aí, né, para o mundo, né? É interessante, né? Porque você está falando aí dos seus prêmios em escala mundiais, com certeza pessoas replicando, ouvindo, aprendendo. Que palavra você deixaria aí, pensando especialmente na moçada que está em fase de formação, enfrentando essa quarentena, com certeza com muitas dúvidas na cabeça, né? Que você deixaria aí para a gente? Bom,
Muita coisa, né? A gente falou muita coisa aqui hoje. Eu acho que eu estou deixando várias provocações no ar aí. Mas eu acho que eu vou deixar aqui uma sugestão que no meu caso foi ao acaso e depois passou a ser intencional. Eu tenho comigo que o Brasil tem uma necessidade muito grande de um investimento sólido em educação. Aí eu preciso explicar isso bem para não ficar um projeto político, para não ficar uma fala sociológica, né? Deixa eu explicar isso bem. Eu tenho claro comigo que todos nós precisamos investir em sermos pessoas educadas. Esse é o ponto. Eu vou deixar essa sugestão para todos. Eu tenho ficado muito preocupado, até comentei isso com algumas pessoas próximas, que por acaso eu estou até percebendo que estão aqui na live, que eu tenho ficado muito preocupado com o fato de que, durante esse período de quarentena, o volume de informação que as pessoas recebeu foi ainda maior do que tudo aquilo que as pessoas vinham recebendo. Perfeito. E informação por si só, ela causa mais danos do que efeitos positivos. Informação por si só torna a gente pessoas com muita cultura inútil. Porque se a informação não é processada, aquilo é cultura que não serve para nada. E educação significa pegar informação e transformar em conteúdo. São coisas muito distintas. Então é fundamental que nós todos, nós brasileiros, sejamos pessoas educadas. Nós precisamos investir no processo que nos torna pessoas educadas. Todas as pessoas, pessoas educadas. E pessoas educadas não são pessoas que se extremam. Pessoas educadas são pessoas que se aproximam. Eu tenho visto assim, com muita força hoje, todas as questões, e eu acho isso impressionante, todas as questões no nosso país hoje são questões que nos colocam ou numa ponta ou na outra ponta. Isso é típico de pessoas que não são educadas. Desculpa usar essa expressão, mas são pessoas mal educadas. Então eu tenho visto doutores, eu estou vendo pós-doutor num extremo e estou vendo também no outro extremo. Então a essas pessoas falta educação, porque a educação nos une. Informação nos separa, porque a informação nos deixa arrogantes, nos deixa orgulhosos e vai nos separando, num lado ou no outro. A educação, ela nos aproxima, ela nos intersecciona. Então eu deixo essa provocação a todos nós, é a provocação que eu tenho feito a mim nesse período aí de quarentena. Nesse período de quarentena eu tenho me esforçado muito para ser a intersecção entre essas pessoas e esses extremos através de um processo que é educacional, ou seja, de mudança na forma de pensar, uma mudança de cultura mesmo. Ora, por que é que a gente... Eu vou dar um exemplo, nós ainda temos um tempinho, né? Sim. Vou dar um exemplo que eu vivi com dois amigos nesse período de quarentena. Um amigo extremamente estudado, tal, pós-doutor fora do Brasil e tal, beleza. Ele entrou num radicalismo muito forte, no caso do corona, no sentido de um isolamento tremendo. Eu não estou dizendo que ele está errado. Lógico. Não é esse meu ponto. Sim. Então ele foi para aquele extremo lá, e aí ele começou uma militância, uma crítica muito pesada às pessoas que pensavam diferente dele. Muito bem. E num determinado momento, num dia perto da minha casa, que fui comprar um sanduíche aqui para trazer aqui para casa, estou eu de máscara e tal, né, guardando a distância, fazendo aquilo que tem que ser feito. No mínimo é o que os nossos governantes estão dizendo para a gente fazer. Então estou lá. Aí chega um grande amigo, estudado, formado, aquela coisa toda, né, sem máscara, sem nada. Aí chega para mim: ô Cláudio, beleza? Não, me dá um abraço aqui. Não vem com esse negócio não. Vem aqui. E não sei o quê. E os dois, eu sei que os dois que eu estou comentando, são pessoas que estão na internet se bicando. A única chance desses dois se encontrarem é em mim. Eu sou a intersecção entre esses dois.
Eu sou a única chance que os dois têm de perceber que eles fazem parte da mesma família. Que eles fazem parte do mesmo povo. Eu sou a única chance que tem de trazer esses dois e fazer com que eles se encontrem, ao invés deles caminharem cada vez mais para os extremos. E os extremos aí pode chamar de direita e esquerda, se quiser. A gente tem toda a facilidade do mundo aí. Só que pessoas educadas, elas se encontram nas diferenças. Pessoas educadas, elas não se afastam no rigor do seu pensamento e se coloca lá no seu bastião, na sua torre de conhecimento. Não, pessoas mal educadas é que fazem isso. Pessoas que passam por um processo de educação se encontram e discutem as diferenças, sem se separar uma das outras. Então eu entendo que no Brasil de hoje, nós estamos carentes de educação, embora sejamos pessoas cada vez mais informadas. Só que essa informação é vazia de conteúdo. Então, eu vou deixar para a moçada aí esse desafio, o desafio de não ir para os extremos, mas de trazer os extremos em si e fazer com que as pessoas se encontrem nelas mesmas. Isso é uma pessoa educada na minha provocação aqui de hoje. Coisa boa, coisa boa. Perfeito, perfeito sua colocação, Cláudio. Senão, nós vamos ser informados, nós podemos até enriquecer economicamente, né, melhorar de vida, mas vamos ficar zumbificados, né? Cada um no seu canto, isolado, a depressão batendo na porta, como é a estatística, né, de ansiedade e depressão. E aí a grande pergunta é, para isso que a gente vive, vale a pena, né? Esse é o propósito. Que coisa boa. E aí nós não temos um país de irmãos, nós temos um país de adversários. E aí eu sou obrigado a olhar para o mundo oriental e aprender com eles, né? No mundo oriental, eu não vejo um árabe fazendo isso com o irmão árabe. É uma coisa assim que a gente precisa entender, né? Enfim, é uma provocação. Coisa boa, coisa boa. E aí tem muita gente aí falando que quer ouvir de novo, quer ver, vai ficar aqui no Store, mas também eu vou colocar lá no YouTube, Eliel Carvalho, Eliel com H. Eu vou postar esse nosso bate-papo lá, já agradecendo ao Cláudio. Cláudio, a gente tem conversado com o Paulo, logo, logo vai sair uma MBA aí na Unievangélica, Teologia Aplicada. Suspeito que você é até um dos professores, alguém que está lá dentro. Então, deixar aí de aviso para os nossos amigos, nossos colegas, que está vindo coisa boa aí para a gente. Tá bom? Cláudio, valeu, hein? Obrigado. Estou muito feliz, foi uma manhã muito proveitosa, muito enriquecedora. E meu desejo é que você caminhe bem, que Deus continue te abençoando e você continue sendo inspiração aí para muita gente aí no Brasil e no mundo. Obrigado, tá obrigado. Recebo. Valeu. Deus abençoe a cada um de vocês que participaram com a gente. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Uma boa segunda-feira. Tchauzão. Deus abençoe. Até.